Olá, mais uma história extraordinária hoje. Seguimos com as de Porto Alegre e hoje a história é Crimes da Rua do Arvoredo, as linguiças de carne humana, por Cidânia Locatelli. A história se passou no século XIX. Vamos aos personagens principais, José Ramos e Catarina Palce. José Ramos é certamente o personagem principal dessa história hedionda. José era o filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. Manuel foi servidor de um esquadrão de cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha. Todavia, desertou e fugiu para Santa Catarina, local onde fixou residência e onde José Ramos, seu filho, nasceu. Era hábito do pai contar façanhas da Revolução, ouvidas com admiração por Ramos. Aqui, segundo a história, Ramos insistia ao pai que contasse a miúde as investidas do esquadrão ao toque de degolar, demonstrando especial interesse acerca dos detalhes empregados sobre modo de aplicar a degola. Na juventude, vendo sua mãe ser agredida pelo pai embriagado, José Ramos toma uma faca e projeta contra seu progenitor, ferindo-o gravemente, levando-o à morte em poucos dias. Esse episódio induz Ramos a retirar-se para a província de São Pedro, onde se estabelece como soldado da polícia, exercendo a função de maneira digna, até o dia que é flagrado tentando degolar um preso célebre de alcunha Campara, uma espécie de Robin Hood dos Pampas, sob o pretexto de que esse tentava fugir. Dada a repercussão, é exigida a baixa de Ramos, passando a servir como informante da polícia, subordinado diretamente ao chefe de polícia, o delegado Dário Calado, por quem mais tarde seria preso. Disse de Ramos que era um sujeito mestiço claro, olhos enormes, voz sinistra, barba rala, alto e de extraordinária força física, e sempre exageradamente perfumado. Vestia-se de maneira impecável e possuía razoável nível de instrução. Homem religioso e sensível, Ramos ia à missa e demonstrava grande interesse pelas artes. Frequentava a mais alta classe de Porto Alegre, sendo conhecido em eventos de alto luxo e sofisticação, como apresentações teatrais, óperas, além de ser um frequentador assíduo do recém-inaugurado Teatro São Pedro. Também foi na capital gaúcha que o mesmo encontrou e se apaixonou por Catarina Palce. Catarina Palce, embora não seja personagem principal, é elemento não menos importante, pois foi cúmplice de José Ramos, seja por atrair as vítimas para sua residência ou simplesmente pela omissão, acobertando os crimes do marido. Catarina tinha origem húngara, mas era etnicamente alemã, em razão de fazer parte de uma minoria alemã que povoou o território da Transilvânia, que posteriormente constituiu aquele país. Filha de artesão, de família pobre, morava em uma aldeia com os pais e 2 irmãos. Catarina teve a família assassinada e foi estuprada e abandonada inconsciente por soldados durante a Revolução Húngara contra a Áustria. Aos 15 anos, casa-se com Peter Paulsen, um cardador de lã. Posteriormente, aconselhados pelos pastores protestantes, imigram para o Brasil, a fim de fugir da miséria em que viviam. No decorrer da viagem, o marido de Catarina se suicida por estrangulamento. Em 1857, com 20 anos e solitária, Catarina chegou à capital gaúcha. 5 anos depois, começou a se envolver com José Ramos e, em 1863, começaram a viver juntos na denominada Rua do Arvoredo, atual Rua Fernando Machado,
lugar próximo a um cemitério que se encontrava nos fundos da chamada Catedral Metropolitana de Porto Alegre. E embora muito se fale que Catarina era mulher de beleza exuberante, não há qualquer indício que confirme esta afirmação. Segundo Jean-Pierre Caloz, conforme descreve Décio Freitas em sua obra O Maior Crime da Terra, é inteiramente desprovida de dotes físicos e mal se pode acreditar que exerce atração. Baixa e obesa, só tem de belos os longos cabelos loiros e os olhos muito azuis. O terceiro personagem, Carlos Klausner, é elemento importante na história, mas ao mesmo tempo, ao final, se torna vítima das tramas de José Ramos e Catarina Palsi. Klausner era proprietário de um açougue situado na Rua da Ponte, atrás da Igreja das Dores. Klausner emigra para o Brasil em 1859, sob o conceito de proprietário, o que lhe conferia a distinção dos camponeses e artesãos, já que alguém nessa condição significava viver de rendimentos. Assim que chegou a Porto Alegre, estabeleceu o mencionado açougue. Isto, segundo a história, remete a verificar que trouxe consigo alguma riqueza. Em face da localização, Klausner prospera subitamente, já que as senhoras, ao saírem da missa, ordenavam os escravos que fossem ao açougue do alemão para comprar carne. O alemão tornou-se amigo de Ramos, porque vivia solitário e também porque o chacal dominava o seu idioma, o que levava os dois a conversar diariamente durante longo período em alemão no interior do açougue. Logo, Ramos tornou-se ajudante de Klausner, com quem aprende o ofício. Klausner frequentava com relativa assiduidade a residência de Ramos. Os açougueiros à época provocavam asco à população, em razão de empunhar instrumentos de corte, esquartejando carne e sempre estarem sujos de sangue. Klausner, além da aparência sinistra, exibia uma cicatriz em seu rosto que lhe emprestava um aspecto perverso. Estamos em 1864, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um comerciante português chamado Januário e seu caixeiro, José Ignácio de Souza Ávila, haviam desaparecido. Os vizinhos do casal haviam presenciado o português Januário e seu caixeiro com José Ramos dias antes do desaparecimento. A partir do momento em que esse fato ocorreu, no outro dia Ramos recebeu uma intimação para que explicasse esse mistério. Porém, ao chegar à delegacia, o acusado não revelou o que realmente tinha ocorrido, mas alegou que os desaparecidos teriam embarcado para o Caí. Ao final do depoimento dado por José Ramos, o chefe de polícia, Dário Rafael Calado, não se convenceu da história contada por Ramos e então decidiu investigá-lo. No dia 18 de abril, a polícia de Porto Alegre buscou provas na residência de José Ramos e deparou-se com uma cena de crime horripilante. No porão da casa de José Ramos e Catarina Palsi, na Rua dos Arvoredos, estavam enterrados os pedaços de um corpo humano, já em avançado estado de decomposição. A vítima foi identificada. Era o alemão Carlos Klausner, dono de um açougue na Rua da Ponte. Ao examinar um poço desativado no terreno dos fundos da casa, a polícia encontrou os corpos do taverneiro Januário Martins Ramos da Silva e de seu caixeiro, José Ignácio de Souza Ávila, de apenas 14 anos, igualmente esquartejados. As buscas no poço prosseguiram, tendo a polícia encontrado ainda o cadáver de um cachorrinho preto, rasgado da garganta ao ventre. A motivação dos crimes era evidente. José Ramos e Catarina Pau se mataram para se apossar dos bens de suas vítimas, com exceção do caixeiro e do cãozinho,
que foram mortos como queima de arquivo. O diário de Catarina foi o ponto de partida para as investigações das demais mortes. Catarina Palce, pressionada e tomada de remorso após a prisão de José Ramos, confessou à polícia que ali naquele local haviam sido mortas 6 pessoas, que foram transformadas em linguiça pelo açougueiro Carlos Klausner. Segundo os autos, cabia a Catarina trair as vítimas, geralmente abordadas no Beco da Ópera, onde, nos dias de hoje, localiza-se a Rua Uruguai. Catarina levava as vítimas por becos escuros e ladeiras para um sobrado que ficava atrás da antiga matriz. Na casa do casal, as vítimas eram degoladas, esquartejadas e descarnadas. Toda essa carne era transformada na linguiça vendida no açougue de Carlos Klausner, que ficava na Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo. Segundo os registros daquela época, a carne, além de muito bem aceita no comércio, era consumida, na grande maioria, pela alta burguesia de Porto Alegre. Consta que Klausner foi o mentor da fabricação de linguiça das vítimas de Ramos, tendo dito a José Ramos que esta seria a melhor maneira de impedir que os assassinatos fossem descobertos, ou seja, esquartejando os cadáveres e os transformando em linguiça, e os ossos colocados em ácido para dissolverem ou incinerados no açougue, eliminando dessa forma as possíveis evidências dos crimes. O delegado se viu em uma situação complicada, pois por um lado resolvia o caso dos desaparecimentos, por outro o acusado era um de seus informantes assalariados. Além disso, as evidências eram conclusivas e indicavam que os corpos despegados foram transformados em linguiça. Na época, o delegado exercia concomitantemente as funções de chefe de polícia e juiz de direito, o que era autorizado em algumas províncias. Isso permitiu que não surgissem revelações embaraçosas sobre seus vínculos com José Ramos. Acuado, imprimiu celeridade jamais vista ao inquérito policial e cumprimento das funções judiciais. O doutor juiz de direito, Dario Calado, pronunciou a sentença e José Ramos foi incurso nas penas do crime de latrocínio, sendo condenado à pena de morte por enforcamento pelos seus crimes, depois comutada à prisão perpétua. Catarina acabou sendo presa como cúmplice, condenada a 13 anos de prisão, morrendo anos depois em um hospício. Boatos dizem que o caso de José Ramos chamou a atenção do mundo inteiro e que até mesmo Charles Darwin, autor da teoria da evolução das espécies, tomou conhecimento dos crimes e escreveu em Londres sobre o caso. Informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas, usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado. Regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há chacais adormecidos em cada homem. O processo dos crimes da Rua do Arvoredo encontra-se hoje guardado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, apesar da crença generalizada no sumiço dos papéis. Segundo o historiador Décio Freitas, autor do livro O Maior Crime da Terra, os processos estão incompletos. São todos manuscritos e de difícil compreensão, o que torna a investigação do texto uma tarefa árdua. Portanto, jamais se saberá se a história é completamente verdadeira. E assim, vimos mais uma história extraordinária. Qual será a nossa próxima?